todos juntos. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz, que ela seja muito clara a todos nós. Cada um daqueles que estão participando deste culto agora, os que estão em seus lares, os que participarão ouvindo, vendo esta mensagem, que possam, pelo teu Espírito, ser impactados, compreendendo exatamente o que queres. Em nome de Jesus, amém. Estes acontecimentos são logo após o milagre da multiplicação dos pães. Do versículo 22 até o versículo 40 de João 6. João 6, 22 a 40. Nós encontramos este texto e, na verdade, o milagre, quando Jesus alimenta aproximadamente 15 a 20 mil pessoas, 5 mil só homens, o texto bíblico esclarece, fora as mulheres e crianças. Quando isso acontece, Jesus Cristo está dando uma aula. O maior mestre de todos os tempos, ele dá uma aula. Ele dá uma aula de culinária. Ele está falando sobre o melhor e mais completo dos alimentos. Nessa época, pela internet, que a gente ouve falar de alimento para isso, alimento para aquilo. Lá em casa eu escuto muito dessas aulas. Temos lá, essas aulas são recebidas, são compartilhadas, às vezes são ditas à mesa, coma isso, não coma aquilo, por causa das aulas. Mas a maior aula sobre culinária, sobre o que realmente vale a pena comer, está aqui, nesse texto. Jesus Cristo fala sobre o melhor e mais completo dos alimentos, aquele que não pode faltar em nenhum lar, não só dos brasileiros, mas nenhum lar das pessoas do mundo, e não só hoje, mas sempre. O alimento que produz saúde de verdade, saúde que faz viver quem dele consome, não só alguns anos a mais, mas eternamente. A aula sobre o pão da vida, é essa aula que Jesus dá. Essa aula pode ser dividida em 3 partes. Todo o restante do capítulo 6 fala sobre isto. Mas nós vamos ver a primeira parte, do versículo 22 ao 40. E essa aula, essa primeira parte, vem em forma de perguntas e respostas. Vamos ler do versículo 22 ao 27. Acompanhe na sua Bíblia ou no celular, acessando. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. A primeira pergunta: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Essa é a primeira pergunta. E aqui Jesus já responde ensinando. Jesus não explica. Ele começa mostrando que eles se alimentaram e quando faz essa pergunta, Jesus lança a resposta em forma de acusação. Eles não queriam saber quando Jesus tinha chegado. Eles queriam saber por que Jesus não estava fazendo mais milagres. Eles queriam saber quando seria a próxima refeição. Eles estavam muito contentes com a oferta de alimentos gratuita que Jesus havia dado. E até hoje, muita gente está procurando Jesus por causa de milagres, por causa das coisas prodigiosas, por causa de curas, por causa
de dinheiro que ele promete dar. Ele não promete, mas tem gente que promete no lugar dele. E quando não acontece, a culpa é do freguês. Você não acreditou, a fé sua não foi como a minha. Essas são respostas dadas por enganadores. Pessoas que falam e fazem o que Jesus não falou nem fez. Trabalhe, Jesus diz que eles estavam buscando ele pela forma e da maneira errada. Se você busca Jesus só para receber de Jesus, se você busca Jesus pelos milagres de Jesus, e você não está buscando o Jesus dos milagres, não apenas aquilo que ele pode fazer, eu não duvido disso, e pode não fazer. Mas, acima de tudo, o que você tem é que entender o que ele quer dizer quando faz e quando não faz. Porque ele sempre tem uma lição, ele é mestre. E, acima de tudo, você tem que estar com Jesus para aprender e para fazer o que ele fez e faz e quer. É isso que eu e você precisamos para, de fato, estarmos sendo alimentados. Ir a Jesus pelo que Jesus é, pelo seu ensino e na disposição de fazer o que ele manda fazer. E ele diz que se tem que trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna. Na verdade, eles não estavam trabalhando, nem queriam trabalhar. Eles queriam receber de graça. Mas Jesus Cristo fala que temos que trabalhar. Nós, os discípulos e seguidores de Jesus, temos que trabalhar. Mas não trabalhar apenas para termos coisas materiais. Nem o trabalho tem que ser nesse sentido. Depois da acusação, Jesus dá uma ordem. Trabalhar não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mesmo quando nós recebemos algum valor físico, em dinheiro, em espécie, pelo trabalho, por aquilo que executamos, e que devemos fazer, e é correto que façamos, e é correto que recebamos, temos que entender que o principal não é estar adquirindo coisas, mas é estar investindo nas coisas que Deus quer que investamos. Jesus queria direcionar a atenção daquelas pessoas que estavam interessadas apenas nas coisas terrenas. Tanto é que eles quiseram colocar Jesus como rei depois dos milagres, porque eles achavam que Jesus ia ser o rei que ia fazê-los se tornarem, eles judeus, a nação de Israel, a cocada branca, como dizem. Aquilo que fica por cima de tudo. Mas não era isso que Jesus queria, porque ele não veio, e ele mesmo declara, o reino dele não é deste mundo. Jesus não veio para instalar um governo neste mundo agora, ele ainda virá. Mas depois que esse mundo for transformado, para aqueles que de fato ele escolhe e prepara para este reino e este mundo novo, onde a justiça de fato viverá e reinará. A segunda pergunta está lá nos versículos 28 e 29. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalharem pela comida que não perece, eles querem saber como é que se faz esse trabalho. E Jesus responde de forma que surpreende. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Na verdade, a salvação, as bênçãos eternas de Deus, não são resultados de algo que façamos para ele, mas uma obra que Deus já fez por nós. E essa obra estava sendo feita em Jesus durante o seu ministério, que culminaria na sua morte, na sua crucificação, no seu sangue derramado, na sua ressurreição, na sua ascensão e glorificação, e na vinda do Espírito Santo, que viria para formar um novo povo, povo este que nós também fazemos parte, a igreja do Senhor, para propagar tudo aquilo que ele ensinou e fez. Nós não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos para Deus, mas pela fé que depositamos no Filho de Deus, que já fez tudo para nós, que fez a obra completa e perfeita. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus, por mais que eu me esforce. Eu nunca vou conseguir merecer o céu, por melhor que eu seja. Eu nunca vou conseguir garantir o meu perdão, por mais religioso, por mais que eu frequente igreja, por mais que eu devolva dízimos, nada disto
será suficiente para que eu possa receber de Jesus a declaração de vida eterna. Ele já declarou para todo aquele que nele crê de todo o coração, que crê que é impossível ao homem conseguir a salvação de Deus, mas que Deus já fez na pessoa de Jesus, através da sua morte, ressurreição e da descida do Espírito Santo, que passa a morar hoje no coração de todo que crê. E é esse Espírito Santo que vai dar a mim e a você capacidade de obedecer a Deus, de entender e aplicar os seus ensinos. A terceira e quarta perguntas, versículos 30 até o versículo 40. Então lhes disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta: o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. 32. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. O verdadeiro pão do céu é concedido pelo Pai. Eles argumentam: os nossos pais comeram o maná do deserto. E aí eles achavam que era muita coisa, porque os pais deles tinham comido o maná, que era o pão de Deus. Mas Jesus responde a esta pergunta insincera deles. E ele lhes corrige e diz assim: não foi Moisés que deu o maná para vocês, foi Deus que deu. Moisés apenas anunciou e ensinou, mas quem estava dando é Deus. Quem dá as bênçãos é Deus, não é a igreja, não é o pastor, o missionário, o orador, não é. A bênção vem de Deus para quem crê. Não para quem merece, mas pela fé, pelos méritos de Deus, porque Deus tinha eleito aquele povo, queria salvá-los, prometeu salvação a eles, e prometeu que supriria todas as necessidades deles, como Ele promete a nós também. Nós, os que cremos em Jesus, teremos a condução e a direção dEle, mesmo quando não entendemos. O povo andou pelo deserto, sem entender por quê. Sair do Egito com tanta coisa boa e ir para o deserto, onde ia passar fome e sede. E eles demoraram 2 anos na primeira fase para chegar até as portas da terra prometida. Depois andaram mais 38 por erro, por falta de fé também. Mas eles ainda assim, mesmo no início foi muito tempo, 2 anos no deserto, para um povo que estava acostumado a trabalhar, a apanhar, mas a ter comida lá, bem ou mal. E lá no deserto não tinha nem como plantar. E aí Deus manda o maná. Deus dá o maná, porque Deus ia suprir as necessidades deles, assim como Deus faz comigo e com você. Quando recebemos a Jesus e cremos nele, como já foi dito aqui pela Tânia, podemos não entender o que ele está fazendo, mas ele nos conduz. Mesmo em meio a dificuldades e aparentes perdas, ele nos conduz. Quando cremos de todo o coração, o seu Espírito Santo nos consola e nos fortalece. Por isso a Tânia pode cantar aqui. Quem não conhece a história da Tânia, Tânia perdeu o seu filho agora, nesse período, há pouco tempo. Há 3 meses, aproximadamente. O seu filho de 24 anos foi vítima da Covid. Toda a família pegou, e um dos mais novos, dos que pegaram, o mais novo dos que pegou, foi o único que veio a falecer. E ainda assim, a Tânia, que foi a que tinha sofrido mais antes dele, nunca teve diabetes, chegou a ter. Agora a Tânia vence e canta aqui. Alguém falou, quando eu vejo a Tânia cantar, isso para mim é prova da ação do Espírito Santo de Deus. Porque ela só pode cantar depois de uma perda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muita gente que teve até perdas menores está aí todo entristecido, está em depressão. A Tânia louva o Senhor. Ela canta pela fé, porque ela sabe que Deus a conduz e a conduzirá. Que Deus está guardando a família dela e que Deus levou aquele que Deus sabia que precisava ir naquele momento. Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos, depois que ele se voltou para o Senhor, 4 anos depois da sua conversão, Deus o levou. Foi terrível para mim, mas Deus guardou a minha vida, a vida da minha irmã, a minha mãe, até a hora que a recolheu e nos tem conduzido e guardado também.
No meio do deserto, Deus fala e dirige a todos aqueles que nele confiam, por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos caminhos do deserto dessa vida, porque essa vida é um grande deserto. Temos alguns oásis, mas o resto é deserto por causa do pecado que impera neste mundo. Por isso, o que Jesus prometeu não foi pare de sofrer, mas no mundo tereis aflições. Mas ele prometeu também, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estou com vocês e você já tem vitória, aleluia. Vitória aqui e vitória eterna. O pão que nos alimenta e nos dá força. O pão que, diferente do maná que apodrecia, nunca apodrece. Jesus nunca apodrece. E ele alimenta a alma, ele fortalece a alma. Ele dá força para vencermos, para vivermos. E a certeza de que aquilo que pode ser o pior é a continuação do melhor. Porque a morte é a passagem para a vida para sempre com ele no momento que ele quer. Sim. E eles queriam entender. Deus mandou o maná, Deus mandou Jesus o pão da vida. Só Deus. Não foi a conquista nossa. Jesus não é conquista minha nem sua. Salvação não é conquista minha nem sua. É presente de Deus, como Jesus é dádiva de Deus. Agora, esse verdadeiro pão, que na verdade o maná foi apenas um símbolo dele. Ele é o verdadeiro alimento. Como disse, alimenta a alma. Agora, a quarta pergunta, que está ali junto com a terceira, o que o Senhor pode fazer? Em primeiro lugar, nós vimos já aqui, e aqui temos o versículo 36, porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Muita gente diz, se Deus fizesse mais milagres, as pessoas creriam mais. Não. Às vezes as pessoas creem no milagre pelo milagre, mas não creem em Jesus, o verdadeiro Senhor. Muita gente que está atrás de Jesus e está se dizendo crente só por causa de milagre, na primeira perseguição, corre, fogem, morre. Ah, caiu da fé. Não, nunca teve fé verdadeira. Estavam conosco, mas não eram dos nossos. Só esperamos que isso não aconteça no Brasil. Está acontecendo no Afeganistão. Muita gente que se converteu agora fica ali tremendo, virou até talibã. Diz que acontece isso lá. Porque, na verdade, não creram de fato em Jesus, Senhor e Salvador. E nós temos que crer. Muita gente é convencida, mas não é convertida. Só pelo Espírito Santo nós podemos, de fato, sermos convertidos. E não apenas convencidos. A salvação pertence ao Senhor. E ele declara no 36... o 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que o Pai me dá. O ser humano é totalmente incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Deus é quem nos envia. Deus já sabe quem dele vai ser. E quem dele vai ser vai entender. E o Espírito Santo vai estar ali. Deus sabe. Porque nem todos vão ser dele. Ele veio para todos, já sabendo que nem todos creriam. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mesmo assim, nem todos ouvirão, porque nem a todos é pregado quando deveríamos pregar. No entanto, dos que ouvem, nem todos crerão. Muitos são chamados, muitos até chegam perto, mas poucos os escolhidos. Dos 40% que dizem de cristãos evangélicos no Brasil, eu creio que no frigir dos ovos, se tivermos 5%, é muito e aleluia. Verdadeiros, convertidos e não convencidos. E não crente dos milagres, crente por conveniência, até por política. Tem gente que na época da campanha se batiza, faz coisas incríveis, saúda todo mundo com a paz do Senhor. Mas, na verdade, são apenas aproveitadores. Isso está cheio. Infelizmente, Jesus diz isso só pelo Espírito Santo. Aquele que vai ser, vai. E o chamado dele é eficaz para a salvação eterna. E continua. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não rejeita quem vem de fato. E ninguém o lança, e ninguém o tira. Eu desci do céu, não para fazer, o 38, a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai
é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas quando você crê de fato, de todo o coração em Jesus, você já tem a vida eterna. Você já tem crido em Jesus aí na sua casa, aqui? Você já tem crido de todo o coração em Jesus? Se você creu de todo o coração em Jesus, se você reconheceu que é pecador, se você o convidou para entrar na sua vida, para ser o dono dela, você pode dizer, eu tenho a vida eterna por Jesus. Diga assim, você que crê. Quem não crê, não fala. Eu tenho a vida eterna por Jesus. Deus me deu o presente da vida eterna. Diga assim, Deus me deu o presente da vida eterna através de Jesus Cristo. Aleluia. Pela morte dele, pelo sangue derramado. Pela ressurreição que garante a nossa ressurreição. Quando morremos em espírito já estaremos com ele, mas um dia ele ressuscitará os nossos corpos. Não mais sujeitos à doença, não mais sujeitos a nenhuma angústia, mas corpos incorruptíveis, para reinarmos com ele. Não sabemos como vai ser isso ainda, mas com certeza vai ser muito melhor do que nós imaginamos. Aleluia. Porque tudo que ele faz é perfeito. Até as provas que ele permite que você tenha são provas perfeitas, feitas na sua medida. Cada um tem a prova certa para si. Cada um tem a bênção certa para si. Eu não tenho que invejar a bênção do outro, assim como eu não invejo a prova do outro. Deus tem uma prova para você, Deus tem a bênção para você, Deus tem a vitória para você. Mas todos nós que cremos em Jesus podemos ter certeza que reinaremos com ele para sempre, que estaremos com ele para sempre, que nos reencontraremos com todos aqueles que já partiram e estão com ele nos aguardando. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que um dia reencontrarei meu pai, minha mãe, meus avós, tantos amigos e irmãos, o Marquinhos. Vamos nos reencontrar para sempre, para sempre. Que Deus abençoe a mim e a você, para termos a certeza que em Cristo Jesus temos a vida eterna. Que é Ele quem nos conduz à salvação e é Ele quem garante a nossa salvação. E a nossa salvação é para sempre. Nem o meu pecado, pecado que eu cometo, que eu posso cometer porque ainda sou pecador, mas que de fato eu sou de Jesus, me incomoda como nada. E me leva a me arrepender, a confessar e abandonar. Se você tem o Espírito Santo, você não vai se conformar com o pecado. Se você está conformado com o pecado, opa, será que você se converteu? Mas se aquilo te angustia, com certeza é o Espírito que angustia você e não há outro caminho a não ser se arrepender e voltar. Confessar e abandonar. E creia que pelo poder do Espírito isso será possível na sua vida também. Glória a Deus. Completa, Senhor, essa palavra em cada coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.